Desde pequeno, o menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Mas seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o tio Paulo do Arca Kids e alguns de vocês já me conhecem. Eu estou aqui para contar mais uma história da nossa série. Falando em série, vocês lembram qual é a nossa série? Muito bem, José do Egito, o herói da obediência. Cadê José? Olha aqui, José. Eu vou usar aqui a Bíblia Conta Assim, que é um trabalho muito legal, feito por Tia Rai. E eu vou colando para a gente conseguir entender melhor, tá? Esse aqui é José. E na série da semana passada, José, aconteceram duas coisas com ele. Quem se lembra quais são as duas coisas? Boa! Ele teve dois sonhos. O primeiro sonho, ele teve que foi, ele viu 11 feixes de trigo. E esses 11 feixes de trigo se curvavam diante do feixe de trigo dele. E o segundo sonho, ele via o sol, a lua e 11 estrelas. E essas estrelas, tanto o sol quanto a lua também, todos se curvavam diante dele. E ele contou essas histórias para o pai dele, Jacó, e contou essa história para os irmãos dele daqui. Então, quando ele terminou de contar esses dois sonhos, os irmãos dele ficaram bravos, ficaram com raiva, ficaram tristes com ele. Por quê? Porque os irmãos deles eram mais velhos, então eles entenderam o que era aquele sonho. Aqueles sonhos era a forma que Deus encontrou de falar com José.
Só que como ele nunca tinha passado por isso e ele era jovem ainda, ele não entendia, ele não sabia. E isso deixou os irmãos dele muito bravos. Coisa feia, né, gente, ficar bravo. Algum de vocês já ficou bravo com, ou muito bravo com alguma coisa que tinha acontecido? Pois é, né? Todo mundo fica. Eu também já fiquei bravo com algumas coisas que aconteceram. Mas o que é que eu faço quando eu fico bravo? Eu respiro fundo, tento me acalmar, oro a Deus para Ele tirar aquilo que eu estou sentindo no meu coração e pergunto para mim mesmo o que Deus faria, o que Jesus faria nessa situação. E sempre dá certo, viu, pessoal? Sempre consigo me acalmar e sempre consigo resolver da melhor forma possível, tá? Mas voltando para a nossa série. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais de José do Egito. Continuação do sonho dele. Teve um belo dia que José estava na casa dele, com o pai dele, Jacó, e os irmãos tinham ido pastorear numa cidade vizinha. Então, Jacó, preocupado com os outros filhos, porque ele era um pai atencioso, ele pediu para José ir lá e ver os irmãos dele, ver se está tudo certo, se eles precisavam de alguma coisa, e voltar para trazer notícias para ele. José, ele era muito obediente, ele sabia que a obediência agradava a Deus. Então ele respondeu: sim, Senhor, meu pai. E naquela época não existia carro, nem ônibus, nem bicicleta, era tudo a pé. Então José foi andando e era muito, mas muito longe. Então José foi andando à procura dos irmãos. Então, quando José estava lá andando no meio do campo, ele chegou a se perder porque ele não sabia muito direito onde era, e acabou que encontrou uma pessoa nos campos mesmo e perguntou se ele tinha visto os irmãos dele pastoreando. E a pessoa disse: não, eles foram para a cidade de Dotã. Aí José: eu sei onde é. Aí continuou andando. Quando ele estava chegando, estava bem distante assim ainda dos irmãos, ele conseguiu enxergar os irmãos, só que os irmãos dele também enxergaram ele, e os irmãos ainda estavam com muita raiva. Por quê? Porque eles ouviram aquele sonho e saíram para pastorear e não perguntaram a Deus e não pediram a Deus para confortar o coração deles. Somente um, que eu vou dizer depois quem foi. Então, quando os irmãos deles, de José, viram José, eles disseram: lá vem aquele sonhador, eu acho melhor matar ele e jogar ele num poço desses. Está aqui o poço desativado, velho. Então, os irmãos de José queriam matar José e jogar o corpo dele no poço. Então, quando estava chegando, um dos irmãos dele, chamado Rubem, disse: não, para, não vamos matar José. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar ele e vai jogar ele no poço, lá no deserto. O poço está vazio mesmo, não tem mais nada lá, e ele vai ficar lá. Mas ele fez isso, não foi para penalizar José, ele fez isso porque ele queria fazer o quê? Quando os outros irmãos fossem embora, ele ia lá, tirava José e depois mandava José para casa, para que nada acontecesse com José. E eles foram e jogaram José dentro do poço. Pegaram José. Quando José chegou, arrancou a túnica dele, que essa túnica, vocês já viram nas outras historinhas, foi o pai dele que deu para ele essa túnica. Então arrancaram a túnica dele e jogaram ele dentro do poço. Depois que jogaram ele no poço, vocês não têm noção do que foi que eles fizeram. Eles foram almoçar, foram comer como se nada tivesse acontecido. E Rubem lá, esperando todo mundo comer para poder sair e ele salvar José do poço e mandar ele para casa. Só que um dos irmãos, quando estavam comendo, avistaram algumas pessoas de longe e eles não sabiam quem eram essas pessoas. E lá na frente eles conseguiram ver uma pessoa, os mercadores chegando.
Esses mercadores, quando eles viram os mercadores chegando, um deles teve a ideia: vamos fazer o seguinte, a gente vende José. Quando os mercadores chegaram perto, um deles chegou e disse: eita, são os ismaelitas. Quem são os ismaelitas? Os ismaelitas eram um povo que morava no deserto e eles viviam de comprar e vender coisas, artefatos e até pessoas como escravos. Então todo mundo resolveu vender José como escravo aos ismaelitas. Quando os ismaelitas chegaram, os irmãos dele trataram com os ismaelitas e venderam José por 20 peças de moedas. Só isso, né, tio Paulo? Pois é, venderam José, o coitado, como escravo por 20 moedas. Então, os ismaelitas levaram José para o Egito. Chegando lá, eles venderam José novamente. Na verdade, eles compraram José e agora eles estavam vendendo José. E eles venderam José para uma pessoa chamada Potifar. E Potifar, ele era capitão da guarda de Faraó. Era uma pessoa bem importante lá no Egito. Então ele foi vendido novamente. Então José tinha chegado no Egito. Em contrapartida, o que foi que os irmãos dele fizeram? Os irmãos dele fizeram o seguinte: pegaram a túnica dele, que era essa daqui, ó, bem bonitona, tá? Mataram um bode, melaram a túnica dele de sangue e mandaram para o pai dele. E ainda mandaram com um bilhete: pai, achamos isso, veja se é do seu filho. Aí Jacó, sabendo dessa notícia, ficou muito triste, mas muito triste, muito triste. Chorou por muitos dias, porque o filho dele tinha morrido. Mas ele não sabia era que o filho dele estava vivo e que tinha sido vendido lá no Egito. E José, o que foi que ficou achando essa história? José, ele amava a Deus. Ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele sabia também que na vida pode existir sofrimento, na vida pode existir aflições, mas que se a gente se manter firme e se a gente depositar toda a nossa confiança em Deus, Deus vai prover todas as coisas. E Deus vai nos presentear com todas as maravilhas que ele sonhou e pensou pra gente, tá? Mas isso aí vocês só vão saber no próximo domingo, tá bom? Tchau, pessoal! E galera, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Atividade Bíblica! E hoje serão 2 atividades. Mas já e vocês acabaram de ouvir a história de José, escolhi que as 2 seriam sobre elas, sobre a história. Aí, nessa aqui vocês podem pintar e vocês botarão os números nos quadradinhos de acordo com a sequência que aconteceu. Primeiro, você botará o número 1 aqui porque foi quando os irmãos ficaram com inveja. Aqui o número 2, que foi quando eles retiraram a túnica de José e jogaram no poço. Aqui foi quando eles... Aqui é o número 3, que foi quando eles estavam comendo normalmente. Até que chegou uma caravana de israelitas. E aqui foi quando eles venderam José por 20 peças de moedas. E aí é o número... Agora vamos para ela. Essa aqui é um desafio para vocês. Essa aqui é o caminho que José percorreu para ir até seus irmãos. Eu quero ver isso aqui certinho. Assim. Então vamos logo. Isso aqui é desafio. Você consegue resolver? Volta quando tiver terminado. Tchau! E aí galera, já voltei e eu já terminei os 2. Eu não estou mostrando o desafio
que eu disse que era pra você terminar. Se você não terminou, pausa o vídeo e vai fazer, que eu só pode ver a resposta quando terminar. Já viu? Já fez? Então eu vou mostrar. Tcharam, 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 nananana, tcharam, nananana. Tchau! Jesus te ama, um grande abraço. Tchau! Olá, Guarandoca Kids! Vamos para o versículo-chave. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Deuteronômio 5:29. Tchau, galerinha! E não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais.